do livro Libertação. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à leitura do nosso Evangelho. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes bens. E o item é o item 8 do que fala da mediunidade gratuita. E nos diz assim: todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a sua repulsa por tudo que seja interesse egoísta e que saiba como é preciso bem pouca coisa afastá-los, não poderá admitir jamais que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que queira chamá-los a tanto por sessão. O simples bom senso repudia uma tal ideia. Não seria também uma profanação evocar, à custa de dinheiro, os seres que nós respeitamos ou que nos são queridos? Sem dúvida que se podem obter manifestações dessa forma, mas quem poderia garantir a sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda espécie de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre atendem a esses chamados e estão igualmente prontos a responder o que lhes pergunta sem se preocuparem com a verdade. Portanto, aquele que desejar comunicações sérias deve, em primeiro lugar, solicitá-las com seriedade, depois inteirar-se sobre a natureza das simpatias do médium com o seu. Ora, a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o absoluto desinteresse moral e material. Lindo esse item, né? A gente passa assim algum tempo sem ler determinados itens do Evangelho e quando lê, vem assim uma lembrança boa, né? Muito bonito mesmo esse aqui. Quer dizer, todos que trabalham com a mediunidade deveriam ler um item assim, para verem que a coisa não é brincadeira, como a gente anda vendo por aí, né? Todo mundo fazendo mensagem, todo mundo fazendo... Estão brincando com coisas sérias. Bom, vamos fazer a nossa prece, então. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Deus, nosso Pai, para darmos início ao estudo do livro Libertação. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui podermos estar juntos, trocando nossas experiências, recebendo as informações trazidas por esse nosso amigo André Luiz, que vem através de suas obras, nos orientando sobre como devemos direcionar nossos caminhos aí, em todos os lados que estamos, em todos os locais pelos quais passamos. Abençoa, Senhor, esse nosso propósito, dando sempre mais conhecimento para nos esclarecermos. Que possamos, Senhor, realizar a nossa tarefa aqui, de acordo com a Tua vontade, com a vontade de Deus, nosso Pai. Que o Teu amor, que a Tua luz possa envolver aos nossos amigos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, que sejam também envolvidos por essa Tua luz, que tanto nos fortalece. Assim, em Teu nome, em nome desses espíritos amigos, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós vamos dar por iniciados nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, nós estamos então na lição 13, que tem como título Convocação Familiar. Rúbio e todos os benfeitores vão para a casa de Margarida, onde ela se encontra adoentada, e lá
vão fazer esta convocação, esta reunião de família, juntamente com o nosso Saldanha, que, como nós vimos, diante do que foi feito, né, no capítulo anterior, do que Gúbio fez com seu filho, tirando um pouco daquele sofrimento, e continua aqui ainda tentando fazer alguma coisa para ajudar esses personagens aí dessa história, nós vimos que Saldanha já está um pouco mais ameno no seu modo de agir, no seu modo de pensar, então permite que, onde depois de adormecidos, os membros daquela família são convocados. E na aula passada, quando nós iniciamos, nós vimos ali que Saldanha colocando que um daqueles componentes ali, o irmão de Margarida, se eu não me engano, está lá tentando admoestear a filhinha de Jorge, que foi acolhida pelo juiz que o condenou para cuidar dela. Então nós paramos exatamente no momento em que Gúbio começa a fazer lá as suas colocações diante do questionamento do espírito do juiz em desdobramento, já ali junto a eles, quando ele questionou, né, onde estamos, onde começa a colocar para o juiz onde eles estariam, né? E o último parágrafo que nós lemos na semana passada foi justamente uma fala de Gúbio, que ele diz assim: juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos que o tempo transformará. É igualmente o ninho das almas, onde o espírito pode entender-se com o espírito, quando o sono sela os lábios da carne, suscetíveis de mentir. Congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. Então aqui, Gúbio explicando ao juiz o que ia acontecer ali, por que ele estava ali, né? Em desdobramento, que eles explicando que é em sono, e vão ali tentar, algo de conversas ali, achar uma solução para esse problema. E aí ele continua. O chefe daquele santuário doméstico escutava perplexo, no caso aí o juiz, né? O homem encarnado na terra, continuou Gúbio empolgante, é uma alma eterna usando um corpo perecível. Boa noite, Zeli, seja bem-vinda. Alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina, a maneira do seixo que desce rolando nos séculos do cimo do monte para o seio recôncavo do mar. Somos todos atores da evolução universal. Eu achei essa frase aqui de Gúbio, no caso, né, muito interessante. Olha só, somos todos atores do drama sublime da evolução universal. Quer dizer, todos nós estamos nessa peça, que tem como título Evolução. E ele diz que através do amor e da dor. Está aqui. Muito interessante essa frase, né? Então é através do amor e através da dor. Nós estamos aqui uns unidos ao outro, nos ajudando, nos dialogando, né, e trocando essas experiências quando nos reunimos assim numa sala de estudos, com esse objetivo de evoluir. E eu repito, né, uma coisa que nós... Olá, meus amigos, de volta. Vocês estão me ouvindo? Sem som? Som ok? Ai, que bom. Não sei o que aconteceu aqui. Acho que eu levei uma tijolada aí de alguém e o meu pau-talk fechou. Fiquei falando aqui, o pau-talk fechando. Mas voltando aqui, então, eu estava falando desta frase, né, desta última frase que
nós lemos aí, somos todos atores do drama sublime da evolução universal, através do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando os nossos pés trilham retos caminhos. Então, o que eu estava dizendo, né? Hoje à tarde, quando fizemos o estudo do livro lá do Problema do Ser, Leon Denis também vem dizendo isso. Então, são essas mensagens, são esses avisos que esses amigos espirituais nos dão, eles que já passaram por essa fase que nós estamos passando, e que vem nos trazendo, assim, esse conforto e essa força de que nós não estamos aqui parados, estacionados, com o objetivo de estarmos aqui sofrendo, passando dificuldades, não. Nosso objetivo aqui é esse, evolução. O que nos espera, nossa verdadeira vida, é a vida espiritual. Vida espiritual, vida superior, já sem esses sentimentos que tanto nos fazem sofrer ainda. Orgulho, vaidade, egoísmo, ambição, ganância, não é? Apego a valores materiais. Então esses amigos, eles vêm nos orientando nesses estudos, dizendo para nós, não é aí que você tem que ficar. Você não nasceu para isso, para ficar paradinho, estacionado aí nessa mesmice. Não, nós todos, e ele fala bem ali, todos nós nascemos para a felicidade. E aí é muito reconfortante e fortalecedor quando nós lemos esse tipo de frase, essas coisas assim. E aí ele diz, todavia, se nos desviamos da rota adequada, é razoável o apelo do amor para que a dor diminua. Então aí você vê, mesmo que a gente se desvie, não estaremos abandonados. Algo vai acontecer para nos chamarmos à razão e voltarmos para o caminho que precisamos traçar. E aí o magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito. Apelam porventura em favor deste condenado? Jorge, no caso, para aqueles que não estavam aqui na semana passada, é o filho de Saldanha, que está lá obsediando Margarida, que é a filha do juiz. Como ele não quer atingir o juiz diretamente, ele vai no mesmo que aconteceu com ele. Como esse juiz foi o que condenou seu filho, né, entre aspas, inocentemente, à prisão por um ato lá que ele foi acusado que não tinha praticado, então Saldanha, nesse ódio, nessa vingança, quer acabar com o juiz e aonde ele vai também. Mexer lá, vamos dizer assim, no calcanhar de Aquiles do juiz, que seria sua filha Margarida. E aí Jorge e Gubi estão lá interpelando, né, intervindo junto ao juiz para que ele absolva, no caso Jorge, né, que está lá no manicômio como doido, para que ele possa sair dali e assim ver se Saldanha se toca e deixa a Margarida também em paz. E aí Gúbio responde, sim, respondeu o nosso instrutor sem hesitar. Não acreditas que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? E aí o juiz diz, o caso dele, porém, permanece liquidado. Não, juiz, nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não seria Jorge acusado penitente, o único sentenciado indigno de uma pausa nas dores da remissão. O interlocutor arregalou os olhos, mostrando certo orgulho ferido, e retorquiu quase sarcástico. Mas eu fui o juiz da causa. Consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado, os laudos periciais e as testemunhas condenaram o réu.
não posso, em sã consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, sem argumentação ponderosa e cabível. Gúbio contemplou compadecidamente e considerou. Aí Dúbio agora vai fazer um discurso sensacional. E ele diz: compreendo-te a negativa. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se não afeiçoam ainda diariamente ao contato da espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdote da lei para esmagares o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Gúbio também está aí, está jogando com as palavras, né? Ele era inteligente também nisso. E ele continua: refereste ao título que a convenção humana te concediu, certamente atendendo às injunções do poder divino. Entretanto, não me pareces amoldado aos sublimes fundamentos da tua elevada missão no mundo. Porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta nunca alardeia superioridade. Quando consciente das obrigações que lhe cabem, por entender na administração fiel um caminho de aprimoramento, mesmo através de extremo sofrimento moral. Olha como é que Gúbio vai ali, né, dizendo para ele: olha, você tem um cargo, e é um cargo importante, tanto no lado material como no lado espiritual. E você não está sabendo, né, com palavras aqui, não está sabendo honrar esse cargo. Um juiz que vai julgar as pessoas, vai decidir a vida das pessoas. Então ele tem que estar com a consciência muito tranquila, com a consciência muito correta. É o que Gúbio está falando, chamando a atenção dele aqui, porque ele acha que agiu corretamente. E aí ele diz, ó, distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade da Terra, em que a maioria das criaturas menosprezam semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Admites que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aquele que se supõe capacitado para julgar o próximo em definitivo? Olha como é que ele vai tocando lá o coração do juiz, né? Será que você tem esse poder total de definir, de decidir a vida de alguém para sempre? Quer dizer, não tem um meio, não tem uma condição de se rever o quadro, de se analisar novamente e perceber que todos podemos errar, né? E Gúbio continua: acreditas, haja o teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Será que tudo o que fizeste, né, tudo que o juiz fez, ele fez completamente certo? Tinha certeza absoluta do que estava fazendo? E ele diz: terás agido imparcialmente em todas as decisões? Não creias. O justo juiz foi crucificado num madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo à extrema retidão. Aqui ele está falando de Jesus, né? Puxando lá como um exemplo. Todos nós, na estrada multissecular do conhecimento edificante,
muita vez colocamos o desejo acima do dever e o capricho a cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Por que que nós fazemos muito isso? Porque ainda nos deixamos... É isso aí, DH, é isso mesmo. E isso aí acontece muito porque nós nos deixamos envolver pelo orgulho, que ainda é muito forte em nós. Principalmente quando estamos ocupando cargos desse quilate. Cargos assim que são responsáveis para decidir a vida de alguém. Né? Um juiz de direito que julga lá, que coloca a sua pena, eu imagino que deve ser assim um cargo muito difícil. Porque tem que ser justo. Né? E é aquilo que Jesus disse lá, quem nunca errou, atire a primeira pedra. E aí ele diz, em quantas ocasiões já se te inclinou o mandato às contrafações da política desintegrante dos homens, ávidos em transitório poder. Né? Quantas vezes já não se dobrou ele, ali no caso, já não teria se dobrado a autoridades maiores? Em quantos processos permitiste que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? Né? Com aquela... A criatura errou, então está culpado. Condena. Condena. O homem em cuja presença identificava Saldanha, perigoso inimigo, revela-se infinitamente confundido. Palidez cadavérica lhe cobrirá o semblante sobre o qual grossas lágrimas principiaram a correr. Juiz, continuou Gúbio, já está conseguindo aí já a tocar lá o coração de Gúbio, né? Juiz, continuou Gúbio em voz firme, não fosse a compaixão divina que te consegue ao ministério diversos auxiliares invisíveis, amparando-te as ações por amor à justiça que representas, e as vítimas dos teus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. Porque seria muito obsediado, né? Então, se ele não tivesse aqui o amparo desses amigos invisíveis, se ele não tivesse ali esses espíritos o protegendo, ele já estaria muito longe do seu trabalho. Com certeza já estaria sendo obsediado, né? E ele diz, teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras. Muitos homens e mulheres do que já sentenciaste em mais de 20 anos nas lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante, colados que se acham aos efeitos de tuas decisões e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Olha só, gente, a nossa responsabilidade diante das nossas profissões. Como é que a gente deve pensar muito quando temos que tomar decisões? E em todas as profissões nós temos que tomar decisões, muitas das vezes em função de outros, de terceiro. Não é só o juiz que julga, mas qualquer um. O médico, o professor, o engenheiro responsável pela obra, o advogado, a costureira que é responsável lá para fazer a roupa de alguém, né? O próprio gari que varre a rua. Então todas as profissões, elas têm um objetivo material, que é o de nos dar o sustento físico. E tem também o objetivo espiritual,
para o espírito exercer aquela determinada profissão, para ele vai ser um trabalho, um aprendizado de desenvolver e trabalhar o amor ao próximo, seja em qual profissão for. Em todas elas, vocês podem parar e analisar, por menor que seja, existe o relacionamento e a responsabilidade com o próximo. O gari. Mas o gari simplesmente varre a rua e carrega lixo? Sim, mas se ele não fizer o trabalho dele direito, com honestidade, ele vai prejudicar as pessoas. O lixo vai se acumular e vai espalhar aí bactérias, micróbios e doenças. O médico, então, responsável por vidas, quantas vezes ele tem que tomar decisões assim, ali, só depende dele. A vida da criatura está nas mãos dele e ele tem que tomar decisões. Todas as profissões. A enfermeira, o professor, o vendedor, o bancário. Responsabilidade do bancário. Não é? Então a gente está vendo aqui que nós estamos nas profissões, precisamos da nossa profissão para vivermos, nos sustentarmos materialmente falando, mas essa profissão que cada um de nós tem, não veio para nós à toa por acaso. Ela veio porque nós precisávamos de passar por aquela experiência e ali termos um aprendizado, que só como espíritos a gente vai entender. Estamos passando por um aprendizado. E a gente pode perceber, isso me veio à mente agora, que isso aí, em todas elas, Luiz, é verdade, todas têm grande importância. Não importa se o cargo, né, no caso, dentro da sociedade humana, dentro do mundo, né, material, existem aquelas que têm maior valor materialmente falando. Né? Então, são consideradas profissões de nível elevado. Mas, espiritualmente falando, o objetivo de todas elas é o mesmo: nos dar um aprendizado. E a gente percebe, já vi casos, e muitos casos, né, de pessoas que batalham, fazem de tudo para irem para determinada profissão. Eu sou exemplo disso. E só vem à sua frente uma outra profissão, porque é aquela profissão que você precisava. Eu fiz de tudo na minha vida para não ser professora. Fiz concurso para banco, fiz concurso para funcionário público, corri de tudo quanto foi jeito. Mas eu só fui me firmar profissionalmente no magistério. Por quê? Porque eu precisava do aprendizado que essa profissão nos oferece. E a gente vê muitos casos desse aí, as criaturas estudam, fazem concurso, fazem isso para tentar determinadas profissões e não conseguem. E vão se realizar em outras. Então, porque Deus não fez as coisas arbitrariamente. Ele fez tudo muito perfeito. Então, até as profissões, elas têm uma importância muito grande na nossa caminhada evolutiva. E a gente vai passar por muitas delas. Muitas delas. É isso aí, DH. Né? Ela tem o objetivo de nos ensinar alguma coisa. A cada encarnação, a cada vida que estamos aqui, estamos passando por uma profissão, por uma situação dentro da sociedade. E o objetivo é esse: evoluir. Evoluir. E aí é o que Gúbio está falando aqui, ó. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação. Então vocês vejam só quantos, ele disse aqui, né, quantos criaturas que ele julgou ali, que estão abarrotados lá na casa dele esperando uma decisão final, como espírito já desencarnado. Olha a responsabilidade desse juiz. Aí ele fala: missionários da lei sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grandes surpresas te reserva o transe final do corpo.
Por quê? Porque não está sabendo utilizar, realizar a missão, no caso dele, de juiz, que lhe foi destinada. Que ele se propôs quando se reencarnou. Lá no seu planejamento, com certeza. Porque nós temos, missão mesmo. A profissão vem como missão. Qualquer que seja ela. Da costureira, da secretária do lar, da empregada doméstica, todas elas têm um objetivo moral de fazer com que aquele espírito que ali está naquele local aprenda alguma coisa. E aí, esses cargos de poder, então, nossa, eu fico aqui pensando, não é, se esses presidentes, governadores, essas autoridades que usam desses cargos e que têm nas mãos a condição de ajudar ao próximo, com maior facilidade, porque ocupam cargos de poder e não utilizam. Vocês imaginem o quanto esses espíritos vão sofrer ainda por conta desses seus atos. Eu vejo essas pessoas que ocupam, né, esses cargos e que desviam dinheiro. A minha área, por exemplo, vê muito isso, desvio de dinheiro da merenda escolar. Gente, você tirar o dinheiro que vai comprar a merenda para matar a fome de crianças que muitas das vezes não têm alimentação em casa, só se alimentam com aquela merenda ali da escola. E a gente vê sendo desviado para outros meios, para o bolso de quem já tem muito. Como é que isso vai ficar? Aí, né, no juízo, na balança final, lá na conscientização, quando se desencarnar, como é que vai ficar essa criatura? E aí é que a gente vê esses processos aí de expiações difíceis. Por quê? Deus não é injusto. Deus não maltrata ninguém. Deus não quer o mal de ninguém. Não pune e não castiga. Ele educa através de suas leis. E aí a gente vê como é que eu estou, o que eu estou fazendo com as oportunidades que eu estou tendo de crescer, de evoluir e ajudar no crescimento e na evolução daqueles que estão junto a mim. Dentro de casa, na família, no trabalho, na minha profissão, na sociedade em que eu vivo, no clube que eu participo, nas minhas horas de lazer, nos meus momentos de lazer, como que eu utilizo o meu lazer. Tudo isso, gente, é para a gente pensar. Não é só refletir assim na hora que está fazendo um estudo, não. É no dia a dia. Eu vou à praia. Como é que eu me comporto na praia? Eu levo aquele monte de lanche para eu comer? Ótimo, legal. Não tenho, às vezes, condições de ficar comprando na praia, também não é muito higiênico, eu levo. Mas quando eu saio, eu carrego todo o meu lixo ou eu deixo lá na praia achando que tem o gari, que é a responsabilidade do gari limpar? No trânsito, quando eu estou dirigindo, eu procuro respeitar as leis? Porque isso tudo conta no meu lado espiritual. Muita gente diz assim, isso aqui é só a vida material, não conta. Conta sim. A minha vida material é o meio de eu me educar para a vida espiritual. Então, quando eu estou no trânsito, eu respeito lá a faixa do pedestre, eu respeito o sinal que está fechado para mim. Eu dou, às vezes, a vez para o outro companheiro passar. Dentro da minha profissão, como nós já falamos, como é que eu estou utilizando as minhas possibilidades de comando? No meu caso, por exemplo, professora. Então, dentro de uma sala de aula, eu sou a autoridade maior. Então, porque eu sou a autoridade maior, eu posso fazer o que eu bem entendo com os meus alunos? Não. Eu tenho que respeitá-los também, para que eles me respeitem. Respeitá-los e amá-los. Eu tenho que ter consciência de até onde vai os meus direitos de comando dentro de uma sala de aula.
Por quê? Porque nós vamos responder por todos os nossos atos. Disso vocês tenham certeza. Nós vamos responder por todos os nossos atos. Olha aqui o caso desse juiz. Simplesmente, aparentemente, ele achou que o menino era culpado e condenou. Olha aqui, Gúbio chamando a atenção dele. E aí a gente continua aqui quando ele diz: verificando-se pausa mais longa, o magistrado exteriorizou nos olhos indefinível terror, caiu de joelhos e rogou: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho, que devo fazer a benefício do condenado. E aí vem a orientação. Facilitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade. Ele é então inocente? Indagou o interlocutor, exigindo bases sólidas a futuras conclusões. Ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. E tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Explicaremos tudo. E aí vem a explicação. E ele diz: e dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz quanto lhe podia da ação providencial, continuou. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente refletir em outras situações também. Outro ponto aqui importante. Vocês estão vendo como é que a espiritualidade age para nos ajudar enquanto nós estamos dormindo? Às vezes estamos envolvidos em situações assim complicadas, de difícil solução, nós somos chamados. É que a gente não se lembra, mas somos orientados. Olha como é que ele está sendo orientado aqui. Somos orientados porque os nossos benfeitores espirituais, eles têm um amor imenso por nós. Um amor muito grande por nós e pelo nosso sucesso. Então eles se preocupam e durante o sono somos muito orientados. Quantas vezes vamos dormir com problemas assim que a gente acha que não tem solução e ao acordarmos no dia seguinte, durante o dia as coisas vão acontecendo e a solução vão chegando claramente para a gente. O que aconteceu? Como? Eu fui dormir, não tinha solução nenhuma e acordo com solução? Eu sou um gênio? Não, não sou gênio nenhum, não. Não pense que somos gênios porque dormimos e acordamos com a solução, não. E muitas das vezes a gente fala assim, meu Deus, como é que eu não pensei nisso antes? Não pensou porque você não sabia. Está pensando agora porque foi orientado enquanto dormia. Então a gente precisa ter humildade para nesses momentos perceber isso e agradecer a esses bons espíritos. Que olha como é que eles agem. E aí ele vai aqui colocar, tudo na cabecinha lá do juiz. Então ele diz: não te circunscreverás a mencionada medida. Amparar-lhe-ás a filha, hoje internada por favor em tua casa, em estabelecimento condigno, onde possa receber a necessária educação. Mas interveio o juiz: esta menina não é minha filha. E Gúbio responde: não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo, se não pudesses recebê-lo. Crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos? Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear amor no chão em que pisas. Outra paradinha aqui, nessa frase aqui, quando ele diz assim, crês, porém, que o dinheiro em disponibilidade deva satisfazer tão somente as exigências daqueles que se reuniram a nós dentro dos laços consanguíneos? Não. Não.
É nosso dever, é nossa obrigação ampararmos aqueles que não são de nossa família, mas que muitas das vezes chegam até nós. E isso acontece demais. Demais. Precisando da nossa ajuda, precisando do nosso amparo. E se eles vêm, é porque nós temos condições de ajudá-los e de ampará-los. Senão, a espiritualidade não traria. Então é isso que ele está chamando a atenção do juiz aqui. Ela não é tua filha consanguínea. Ela não é tua filha biológica, mas é uma criatura que chegou à tua casa e precisa de ajuda. E você tem condições de ampará-la, visto que a situação em que se encontra o pai dela, né? A situação em que ele se encontra lá de não poder fazer nada pela filha, de certa maneira, a responsabilidade é desse juiz. Então é isso que Gubbio está chamando ele aqui nas conversas. E aí ele diz, quanto mais eminentemente colocada na experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura na própria elevação. Na Terra, a justiça abre tribunais para examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia descerra santuários, apreciando-nos a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem na totalidade dos seus ângulos divinos. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e da filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece, quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. Então faça para poder receber. E aí ele pergunta, né? O juiz em pranto interrogou, como agir, porém? Amanhã, informou o instrutor, calmo e persuasivo, te erguerás do leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora. Olha só que coisa linda. Porque o cérebro da carne é um instrumento delicado e incapaz de suportar a carga de duas vidas. Mas ideias novas surgir-te-ão formosas e claras, com respeito ao bem que necessitas praticar. Não é assim mesmo que acontece muitas das vezes com a gente? Eu, pelo menos, já tive esse tipo de experiência. Já fui assim dormir completamente desorientada, completamente achando que o mundo estava acabando, e acordo de manhã, no dia seguinte a gente acorda, e durante o dia, né, conforme a gente vai se movimentando, vem desta maneira aqui que Gubbio está falando. As ideias vão surgindo formosas, claras, e aí a gente vai tomando as decisões necessárias. Né? É numa hora dessa que a gente percebe que nós nunca estamos sozinhos. O que nós precisamos fazer é dar a oportunidade desses amigos e benfeitores nos ajudarem. A gente precisa deixar que ele nos ajude. Mas vamos lá, que o nosso tempo está estreitando ali. E aí ele diz, a intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, olha aí como é que acontece, funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas. Chegado esse momento, não permitas que o cálculo te abafe o impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida, com o receio de ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos. Diante de Saldanha, que acompanhava a cena, demonstrando indizível bem-estar, Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. Eles também estavam lá.
O magistrado contemplou-os pensativo, notando-se-lhe o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações. Dominado, no entanto, pelas emoções do minuto, calou-se resignado e humilde. Gúbio, entretanto, prescrutando-lhe os pensamentos, tocou-lhe a fonte de leve com ambas as mãos e falou em voz firme. Gostarias que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista já esposados no processo a que nos reportamos. Em verdade, quanto ao delito de que é presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas. Entretanto, a existência humana é como o precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Com isto, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriundas da ociosidade ou da impetinência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana no mundo. Quando em todas as horas, criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. Olha aí. Aí a gente lembra aqui aquela frase conhecidíssima de Joana de Ângeles, né? Somos herdeiros de nós mesmos. E aí continua. As entidades que pranteiam as tuas portas não choram sem razão. E mais dia menos dias, a toga que envergas temporariamente acertará contas com todos aqueles que em torno dela se lastimam. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações, e sim trazido por nós para benéfico entendimento, liberou certa parte do pretérito doloroso. Gúbio, a essa altura, fez grande pausa em suas elucidações. Fixou o interlocutor mais profundamente e prosseguiu com grave entono. A gente aqui não tem muito o que falar, muito o que explicar, porque Gúbio, né, está dando aqui as explicações necessárias, então por isso que eu estou lendo assim, mais direto, para a gente não quebrar o raciocínio. E aí ele diz, juiz, pessoas e sucessos que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Por agora, trazes a mente subjugada pelo choque biológico do retorno à carne e não poderias seguir-nos na exumação do passado recente. Já te auscultei, no entanto, os arquivos mentais e vejo os quadros que o tempo não destrói. No século findo, ele agora vai falar aqui por esse juiz, né? Guardavas o título de posse sobre extensa faixa de terra e orgulhavas-te da posição de senhor de dezenas de escravos, que, em maioria reencarnados atualmente, te integram a falange de colaboradores nos trabalhos comuns a que te sentes constrangido pela máquina funcional. Então, vocês vejam só como é que nós vamos vivendo entrelaçados com esses companheiros. Então, as pessoas que estão junto a nós, onde moramos, onde trabalhamos, os lugares que nós frequentamos e os amigos que vamos fazendo e inimigos, são pessoas que estão junto a nós em várias encarnações. E estamos ali juntos por uma razão sempre benéfica para todos nós. Continuando, ele diz, a todos eles deves assistência e carinho, auxílio e compreensão.
Nem todos os servos do passado, porém, se confundem no mesmo naipe de relações com o teu espírito. Alguns se salientaram no drama que vives e volvem ao teu caminho impressionando-te o coração. Jorge de hoje era ontem teu escravo. Olha só. Eu fico encantada com esses emaranhados assim que vêm, né, e que vão se desenrolando nesses livros de André Luiz. É cada caso assim sensacional. Aí ele vem, olha só, ele era teu escravo, embora nascesse quase sobre o mesmo teto que te assinalou os primeiros vagidos. Era teu servidor perante os códigos terrestres, e irmão consanguíneo ante as divinas leis, não obstante afagado por outra mãe. Nunca lhe perdoaste semelhante aproximação, considerada em tua casa por aviltante ultraje ao nome familiar. Chegados ambos à tarefa da paternidade, teu filho de ontem e de hoje lhe transviou a filha do pretérito e de agora. E quando semelhante amargura sobreveio, com escárnio supremo para um lar cativo e triste, determinaste medidas condenáveis que culminaram no insofreável desespero de Jorge em outros tempos, o qual, desarvorado e semilouco, não somente roubou a vida ao corpo de teu filho, que lhe invadira o santuário doméstico, mas também a própria existência, suicidando-se em dramáticas circunstâncias. Então vocês vejam só que as coisas não acontecem por acaso, não é? Esse Jorge, na atualidade, foi parar na mão do juiz para ser julgado por ele, é o que o Gubbio está explicando aqui. Não foi por acaso, não foi por ordem assim do vento que trouxe Jorge até ele. São coisas que vêm lá de trás de outras vidas. E que a espiritualidade, né, nesse planejamento que é feito para as nossas encarnações, vão organizando e arrumando. Olhem só. Todavia, então vocês vejam que aqui no passado Jorge era um escravo que foi o filho desse juiz, né, que era dono dele, abusou da filha de Jorge, que era o que já estava querendo acontecer de novo aí. Jorge, por sua vez, tira a vida do filho e se suicida. E aí ele vem, né? Todavia, nem a dor nem a morte apagam as aflições da responsabilidade que só o regresso à oportunidade de reconciliação consegue remediar. E aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinaste à antipatia gratuita, e ao lado da jovem a quem prometeste amparar por filha muito querida ao coração. Trabalha, meu amigo, vale-te dos anos, porque Alencar e tua pupila serão atraídos à bênção do matrimônio. Age enquanto podes. Todo bem praticado felicitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo da bondade ativa do perdão redentor. Jorge, humilhado e desiludido, apagou o desvario deplorável, suportando inominável martírio moral em poucos anos de acusação indébita e prisão tormentosa, com viuvez, enfermidades e privações de toda a espécie. Quer dizer, Jorge, é interessante isso, olha só, meus irmãos, Jorge, ele foi acusado, né, na vida atual, entre aspas, injustamente. Ele não cometeu o crime que ele foi acusado pelo juiz e condenado. Mas ele tinha que passar por essa situação. Aí é que a gente vê, né? Não existe injustiça neste planeta. Ele tinha que passar por essa situação em função, né, por conta dos seus atos no passado.
de ter matado lá o filho do juiz e ter cometido suicídio. Então, quando a gente vê assim, né? A pessoa foi condenada injustamente. Reflita. Ele foi condenado injustamente, quer dizer, sem razão, pelo crime da atualidade. Mas ele tinha que passar por esse processo. E agora, que já passou, vai ser libertado. E aí é isso que Gubbio está tentando fazer com que o juiz entenda. Porque o processo de Jorge, nesse sofrimento lá no manicômio, né, já ter perdido a mãe, ter perdido a esposa, como nós vimos aqui na semana passada, já é resgate lá dos erros que ele cometeu lá no passado. E aí, por aí, já está cessando. Então, o juiz vai reabrir o inquérito, no caso, né, o processo, e vai tentar fazer a liberdade lá de Jorge, que é isso que Gubbio está pedindo, né? Pois é, Luíse, uma vez eu escutei, logo que eu entrei para a doutrina, eu estava nuinha, né? Nuinha, crua em termos de doutrina espírita, cheia de questionamentos na cabeça, e eu escutei uma palestrante falando isso, que não existe injustiça neste mundo. Aí naquele momento eu fiquei, né, meu Deus, como não existe injustiça? Quanta coisa que a gente vê aí acontecendo com pessoas inocentes. E aí, bendita doutrina que vem nos esclarecer, né? É como você colocou aí, Luíse. Aos olhos dos homens, na atualidade, é uma coisa. Mas nós não estamos vivendo pela primeira vez. A gente vem aí de muitas e muitas vidas. Ensina, né? E ele nos ensina a compreender. Não que a gente vá abandonar as criaturas que estão sofrendo, mas a gente entende o porquê daquele sofrimento, que não é injustiça. Né? E aí a gente vai ajudar, vai amparar, mas tendo consciência de que a criatura não está sofrendo injustamente. Há uma razão de ser para aquela situação. E é isso aí, Julinha. Nada acontece por acaso. É como Jesus falou lá. Nenhuma folha se cai, nem um fio de cabelo cai da sua cabeça que não tenha uma razão, um motivo e que não seja da vontade de Deus. Da vontade de Deus no sentido de a lei de Deus agindo. E a lei de Deus agindo em nossas vidas para nos educar. Não para nos castigar. A gente precisa ter consciência disso. Deus não está castigando, porque castigo não educa ninguém. Castigo não ensina nada a ninguém. Faz a criatura ficar mais revoltada ainda. Agora, quando nós passamos por situações, muitas das vezes dolorosas, mas tendo um objetivo que é o do aprendizado, nos fazermos parar, pensar, refletir, por que estamos passando por aquilo, se Deus não castiga ninguém? Então é alguma coisa para mim, para eu aprender. E aí a gente procurar tirar os benefícios necessários dela, né? Mas vamos continuar aqui rapidinho para a gente terminar esse texto. E aí ele diz assim, o nosso orientador fitou compadecido, na pausa mais ou menos longa, diz que fizera e rematou. Não te dispões, por tua vez, aos testemunhos salvadores? Abalo salutar, oculto à nossa apreciação, certamente sulcava a fundo o espírito do magistrado, que mostrava o semblante extremamente transformado. Vimo-lo levantar-se em lágrimas cambaleantes. A força magnética do nosso instrutor alcançara-lhe as fibras mais íntimas, porquanto os olhos dele pareciam iluminados de súbita determinação. Abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a destra em sinal de fraternidade, que o filho de Saldanha beijou igualmente em pranto, e em seguida acercou-se da jovem, abriu-lhe os braços acolhedores e exclamou comovido, serás minha filha doravante para sempre. Nada que o amor, que a compreensão, que o perdão não ajude a solucionar, né, gente?
Olha quanto exemplo a gente está vendo aqui nesse estudo. E ele continua. O contentamento marcou-nos o inovidável minuto. Gúbio ajudou-os a partir na direção do interior doméstico e quando nos dispunhamos a reconduzir Jorge ao presídio de cura onde o corpo em repouso o esperava, Saldanha, plenamente modificado por uma alegria misteriosa que lhe refundia as expressões fisionômicas, avançou para o nosso instrutor e, tentando-lhe oscular-lhe as mãos, murmurou: nunca pensei encontrar noite tão gloriosa quanto esta. Olha só, Gúbio, através desse, Saldanha, desculpem, através desse trabalho de amor, sem precisar estar falando nada para ele. Ele está ali sendo tocado e se modificando. Porque o objetivo de Gúbio é tirar Saldanha dos pés de Madalena, de Margarida. Olha só que ele já está conseguindo, já conseguiu um pouquinho, né, no capítulo passado, quando Gúbio ajudou Jorge a sair daquele caos que ele estava lá no manicômio, e as duas mulheres, a mãe e a irmã, e agora, diante desse fato, vocês vejam que durante o capítulo, o Gúbio não cobrou nada de Saldanha. Saldanha mesmo já chega e diz: nunca pensei encontrar noite tão gloriosa quanto esta. Não existe arma maior nesse mundo, meus irmãos, do que o amor, do que a compreensão, do que o perdão, do que a gente tentar entender as atitudes do outro e não criticar e condenar como a gente tem costume de fazer. Vamos deixar o amor falar por nós, vamos começar a entender se nós estamos, e todos nós temos esses probleminhas. Isso aí, Carlos Cruz, só o amor constrói, não tem outra. Por isso que Jesus, quando foi, disse para nós, quando aqui esteve, amar ao próximo como a si mesmo. E depois ele falou: amai-vos como eu vos amei. Porque quando a gente olha com amor para as pessoas, é um trabalho de muita luta, é um trabalho muito grande que a gente tem que fazer para desenvolver esse amor. Mas a gente não pode desistir. A gente está tendo aqui os exemplos. Só através desse sentimento, tirando de nós sentimento de vingança, sentimento de, mesmo que eu não queira mal para a pessoa, mas aí eu falo aquela frase horrorosa, né, que a gente costuma falar: Deus está vendo quem é justo e quem não é. Isso é terrível. Deus está vendo sim, mas nós é que temos que ver, né? Nós é que temos que trabalharmos isso, todos esses ensinamentos que Ele nos deu. E aí, para terminar, ele diz: ia desmanchar-se em palavras de reconhecimento, mas Gúbio, com naturalidade, obrigou-o a reajustar-se, acrescentando: Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que recolhemos no amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria, neste momento, é nossa, porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. E um abraço de carinhosa fraternidade coroou a tocante e inesquecível cena. Sensacional, né, meus amigos? Bom, eu, pelo menos, fico assim, maravilhada quando eu leio esses casos, quando eu leio essas histórias. Eu fico triste quando a gente vê pessoas condenando as obras de André Luiz, que isso não é uma realidade. Como não é uma realidade? Pode até ser que isso aqui, que essa história não tenha acontecido realmente, mas que pode acontecer sim. É uma realidade, né? É eles mostrando para nós. Por que Jesus disse o amor? Por que Leon Denis fala lá que o amor é a nossa maior potência? Que só através do amor, e muita gente fala isso e não entende a profundidade dessa frase, só através do amor, como colocou o Carlos ali, só o amor constrói. Não existe outro sentimento que vá nos ajudar a resolver os nossos problemas como o amor. Sem esse sentimento de amor, de perdão, de benevolência, de tolerância, de paciência, que nós estamos precisando no nosso mundo atual, para que a gente possa ser feliz. Porque
que vamos resolvendo nossas dificuldades. E vamos encontrar aqui, ó, a felicidade que está clara aqui nesse amigo Saldanha, que até a semana passada vinha naquele sentimento de raiva, de vingança, querendo arrasar com a Margarida, que é a filha do juiz. E daqui para frente nós vamos ver qual vai ser o comportamento dele. Não vou falar. Fica para a próxima semana a continuação e nós vamos ver ali no capítulo 14, que tem como título Singular Episódio. E eu digo a vocês, não percam, porque é sensacional. Principalmente quem vem acompanhando aqui essa história desde o início, né, que a gente já sentiu a raiva de Saldanha, né, a raiva de Gregório, naquele sentimento de ódio, de rancor, de querer matar, de vingar, de vingança, e a gente vê a criatura se modificando pelo simples, ok, Nina, simples fato, um ato de amor, que Gúbel pacientemente está ali, né, desde o início, aceitando determinadas coisas para conseguir atingir o ponto que ele queria, que foi essa reunião aí, né? O Carlos coloca, eu li há 2000 anos, 50 anos depois, Nosso Lar, Sexo, Destino e Libertação. Acredito que livros melhores não li nada melhor. Eu também, Carlos. Eu não estou nem preocupada com isso que esse povo fica condenando aí, André Luiz, eu não estou nem aí. Eu quero ver que isso, olha que lição que nós tivemos aqui hoje. Olha que aprendizado, né? Se é verdade ou se não é, eu não quero nem saber, mas que está me dando coragem, isso aí, que está fazendo eu não ter medo das coisas, que vai nos dando ânimo e motivação para irmos nos trabalhando desde agora, é isso que importa. A mensagem que é traduzida, é a mensagem que nos traz. Pois é, nos toca o nosso coração e nos faz melhor. Então, meu filho, o que nos faz melhor, para mim, é ótimo, não é? Depois, se for verdade ou se não for, não estou preocupada, mas que isso está me fazendo melhorar, me faz refletir e pensar em querer ser uma pessoa melhor. Então é isso que importa, né? Mas a gente sabe que isso é verdadeiro. Deus não deixaria certas coisas acontecerem se não fossem verdadeiras e necessárias para nós. Bom, já falei por demais, estamos encerrando aqui. Essa é a nossa última quinta-feira de estudos deste ano, né? Na semana que vem já estaremos no ano novo de 2012, e nós vamos nos despedindo, desejando também a todos, a você também, DH, um feliz 2012, com muitas alegrias, com muitas realizações, com muitas transformações na nossa vida, né? Através desses estudos, dessas orientações maravilhosas que nós temos. Vem a semana que vem, Carlos, ó, às 21h30 nós estamos aqui. Eu vou liberar agora para o meu amigo Francis fazer a nossa prece de encerramento e a gente vai se despedindo e que Deus abençoe a todos, que Jesus abrace a todos e tenhamos muita paz. Liberando para você, Francis. Beijo, beijo a todos. Beijo, Julinha. Boa noite a todos. Beijo no coração. Estava um pouquinho aqui atrapalhado. Eu queria colocar o link para o Carlos da programação. Nina, tu pode fazer isso? www.espiritismo.net/Valtalk. Me atrapalhei por aqui. Carlos, será um prazer aí você frequentar as salas de estudo, tem lá nesse portal no item link Valtalk toda a programação. Sabe, eu faço parte lá da salinha Vivendo Espiritismo com a nossa Fiorella. E, bom, Beth, maravilhoso estudo.
falar dos estudos da Beth hoje, toda vez ficou até sem graça, né? A Beth dá um banho aí nesses estudos de Leon Denis, de André Luiz, de obras da codificação, e realmente, bom, não vou falar mais, senão ela vai ficar vermelhinha igual um tomate. Mas é isso, eu partilho da mesma opinião da Beth, antes de fazer nossa prece final, quanto às leituras espíritas, as leituras espíritas ditadas, né, principalmente pelo nosso Chico, né, a década de 40, 50 e tudo, André Luiz, Emmanuel, são verdadeiros tesouros que vêm se alocarem junto com a codificação. É claro que a codificação é a nossa base, tem que ser estudada, tem que ser compreendida, mas essas obras, Emmanuel, André Luiz, a própria Joana de Ângeles, né, nos trazem assim ensinamentos maravilhosos para a nossa vida, para o nosso crescimento como um todo, né? Altivo Panfiro, presidente do Centro Espírita Leon Denis, uma vez disse a Beth sabe, a Nina Mil também, né? Que essas obras espíritas, no geral, afora a codificação, são as molas propulsoras às pessoas a procurarem a casa espírita e lá se identificarem com o trabalho e posteriormente com os estudos que a casa espírita, especialmente falando aqui no Centro Espírita Leon Denis, que possui um estudo verdade, assim, bastante coordenado, bastante assim, voltado, né, àqueles que querem conhecer mais a fundo o que a doutrina espírita nos traz. Bom, já falei demais para o meu tamanho, e também aqui desejando a vocês uma grande passagem de ano, né? Mudança de calendário de 2011 para 2012. Claro, as esperanças e desejos estão latentes dentro de nós para mais este ano, né? E que nele possamos trabalhar principalmente em nosso crescimento e nossa melhora espiritual. E assim, Jesus, Mestre querido, agradecidos por mais esse estudo, por mais esta noite de reunião, de amparo por Ti, pelos amigos do plano
espiritual, agradecemos por tudo isso, pela oportunidade de estarmos aqui nesses estudos, crescendo, multiplicando o nosso saber, e assim por tudo, Senhor, agradecer a Ti e aos amigos espirituais por mais essa oportunidade, por mais esse ano que aqui chegamos ao quase que término, e que possamos no próximo ano estarmos sempre aqui reunidos em seu nome, em nome desses amigos espirituais, em nome dessa espiritualidade superior que nos acompanha, que torce por nossa vitória em meio a esse trajeto terreno, ora com percalços e ora com bênçãos, e que as bênçãos nesse ano de 2012 se multiplique por todos os nossos corações. E assim, Jesus querido, em seu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, e sobretudo em nome de Deus, que possamos dar o encerrando o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja, e um belo 2012 a todos nós.